Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte, a aula de hoje é sobre Forças Armadas, exatamente, hoje a gente vai falar dos milicos do Brasil, isso, as Forças Armadas Federais, Marinha, Aeronáutica e o Exército, beleza? Matéria tranquila, matéria light, tudo no artigo 142 e 143 da Constituição da República. Quando a gente fala de Forças Armadas, a gente fala dessas três forças de proteção do nosso país, o glorioso Exército, a Marinha e a Força Aérea ou a Aeronáutica, beleza? Sussa, tranquilos? Vamos então trabalhar hoje sobre algumas características dessas estruturas. O regime jurídico deles é um pouco diferente daquilo que a gente conhece como regime jurídico de servidores públicos civis, mas estaremos falando de servidores públicos militares aqui também. Ok? Vamos lá. A Constituição, no artigo 142, faz a previsão expressa da existência das Forças Armadas. Olha só, prevê a existência de instituições militares federais. Quais são essas instituições militares federais chamadas Forças Armadas? Marinha, Aeronáutica e o Exército. Três instituições federais. Por que federais? Por que eu estou dando destaque para o federal? Porque nós conhecemos as forças militares estaduais, que é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. Isso é estadual, federal, Exército, Marinha e Aeronáutica, ok? Constituição das Forças Armadas. Como é que eu constituo isso? Quais são os órgãos, entidades que fazem parte? Marinha, Exército e Aeronáutica. São instituições nacionais, permanentes e regulares. Por que nacionais, permanentes e regulares? Olha só. Nacional porque atua no país inteiro. As Forças Armadas têm atuação em todo o território nacional. Pouco interessa se estão no estado de Mato Grosso, ou no Pará, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul. As Forças Armadas, elas têm atuação em todo o país, ok? Sussa, tranquilo? Trânsito livre por todo o país. Aliás, é interessante a gente observar que em cada estado da federação existe uma base militar. Sim, existe uma base militar. Ou é do Exército, ou é da Aeronáutica, ou é da Marinha. E muitas vezes existem mais de uma. Em algumas grandes cidades nós temos 2, 3, 4, 5 bases militares, que é onde ficam o pessoal do Exército ou o pessoal da Marinha. Aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente tem diversas bases militares em Cuiabá para o Exército, acho que são 4 ou 3, se eu não me engano, e mais uma da Marinha, Pô, Marinha em Cuiabá, Mato Grosso, não tem praia? Pois é, mas tem rios, muitos rios, e a Marinha faz a fiscalização desses rios também. A Aeronáutica, aqui a gente não tem aeronáutica, a aeronáutica fica lá no Mato Grosso do Sul, fica em Goiás, fica em Brasília, mas não tem aqui aeronáutica. Isso não quer dizer que a aeronáutica não possa atuar no estado de Mato Grosso, pelo contrário, eles atuam e atuam firmemente, beleza? Permanente por quê? Não é uma instituição que é descartável, não. Essa é uma instituição que vai começar com o Brasil e vai terminar com o Brasil. Ela não é uma instituição temporária. Eu vou convocar vocês agora e pronto, final. Vou montar uma estrutura militar e ponto final. Não. Essa é uma instituição que nasce com o Estado brasileiro. É um dos grandes mecanismos de defesa do Estado brasileiro. Nossa, a gente, da parte dos milicos, nós somos top de linha, né? Mas somos mesmo. Se a gente for pensar na estrutura militar do Brasil, o Brasil tem uma estrutura militar boa. Não posso comparar, obviamente, com a estrutura militar francesa, inglesa, norte-americana, que são bilhões e bilhões e mais bilhões de dólares e euros e francos investidos nessas instituições. O Brasil não tem toda essa riqueza para investir nas suas instituições militares, mas ainda assim é uma grande instituição militar, muito bem estruturada, ou melhor, muito bem organizada. Falta hoje para eles esse aqui, ó, esse aqui. Irregulares. Por que regulares? As Forças Armadas não existem só em tempo de guerra, elas existem também em tempo de paz. As Forças Armadas, elas estão permanentemente em funcionamento regular. Elas não funcionam excepcionalmente, pelo contrário. Todo ano tem atividade militar no Brasil, mas são atividades de caráter pacífico, As atividades feitas
de forma regular pelas Forças Armadas, não se confunde, olha o que eu vou falar, as atividades feitas pelas Forças Armadas em caráter permanente, regular e no âmbito nacional, não se confundem com as atividades policiais ou atividades de segurança pública. Os militares não têm atuação na segurança pública. Meu amigão, grava isso porque isso é importante. Muita gente acha que a questão segurança pública também é papel dos militares e não é, tá? Não é. Segurança pública no Brasil, segundo a Constituição Federal, artigo 144, cabe a quem? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. E fazem parte da estrutura da segurança física, que não é polícia, mas faz parte da estrutura da segurança pública, agentes de trânsito, não são policiais, eles são agentes de trânsito, e guardas municipais, que também não são policiais, mas eles estão nessa estrutura segurança pública, eles fazem parte dessa estrutura da segurança pública, tá? Aqui eu tenho polícias, ok? Aqui eu tenho servidores públicos que atuam na área de segurança pública. Tá, e os milico, como é que faz? Os militares é o seguinte, Forças Armadas. É uma instituição, é uma estrutura completamente diferente da segurança pública. Forças Armadas não são a segurança pública do Brasil. Segurança pública no Brasil é feita por policiais e é composta também por agentes de trânsito e guardas municipais. Tanto que aqui nós temos até aqui, ó, até aqui, daqui para cima, servidores públicos. Que é isso, cabeça, tá errando. Tô errando aqui, né? Servidores públicos civis. Servidores públicos civis. Ao passo que nas Forças Armadas eu tenho servidores públicos militares. Beleza? Muito diferente, muito diferente. Aqui é preocupação com a ordem pública, aqui é defesa do país. Totalmente diferente, né? Ô, cabeça, eu já ouvi falar de um tal de negócio chamado de, também conhecido como, fala aí, amigão, o que é? Calma, respira. Força Nacional, beleza. Força Nacional, o que é a Força Nacional? Tá? Isso aqui é só para dar um acréscimo na nossa aula, né? O que é a Força Nacional? Força Nacional são os militares? Força Nacional é segurança pública? E aí, meu amigão, o que você acha? Ô, cabeça, eu acho que Força e a Nacional é milico. Não, não é milico. Força Nacional não são militares das Forças Armadas. Força Nacional não é segurança pública. Uai, é o que então? Pois é, Força Nacional foi criada por uma lei federal, e essa lei federal determina um funcionamento temporário e excepcional para um grupamento de pessoas para cumprir determinadas missões, tá? Então olha só, Forças Armadas é instituição permanente, regular e de caráter nacional. Segurança Pública, responsáveis pela manutenção da ordem pública, isso aqui é permanente também, mas não tem atuação nacional. Exceto Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, mas Polícia Civil e Polícias Militares têm atuação regional, tá? E elas existem, elas foram instituídas, têm caráter permanente, funcionam regularmente, mas são servidores públicos civis, com exceção dos militares estaduais, e aqui eu tenho servidores públicos militares. E a Força Nacional? Bom, primeiro que Força Nacional não é segurança pública, Força Nacional não são Forças Armadas, ok? Não é instituição permanente, não é instituição regular, beleza? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Força Nacional é uma reunião de pessoas, de grupos de pessoas. Que grupos são esses? Policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais, policiais civis, policiais militares e membros das Forças Armadas. A Força Nacional, ela é
convocada para determinadas situações. Vou te dar um exemplo. Jogos da Copa do Mundo, foi convocada a Força Nacional. Por que a Força Nacional foi convocada para a Copa do Mundo? Porque nós precisávamos de um grupamento de segurança extremamente grande, eficiente, treinado e apto para confrontos. Onde é que eu acho esse tipo de gente? Forças Armadas e polícias. Então, o governo federal criou uma lei, né, pelo Congresso Nacional, montando a estrutura das Forças Armadas, que não tem sede, por exemplo. Não existe sede. Eu simplesmente convoco diversas pessoas de diversos desses grupos e componho a Força Nacional. Na Força Nacional da Copa do Mundo, o comando ficou sob a responsabilidade do Exército. Na verdade, sob a responsabilidade das Forças Armadas. O comando da Força Nacional para a Copa do Mundo ficou sob a responsabilidade das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas foi composta essa Força Nacional por policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais, policiais civis e policiais militares. Todos foram deslocados para os grandes centros onde havia sede e subsede de Copa do Mundo e fizeram um reforço gigante na segurança daqueles locais. Tem outro exemplo? Tenho. Força Nacional atuou, por exemplo, numa operação chamada Operação Arco de Fogo. O que era a Operação Arco de Fogo? Começou lá no Maranhão, passou pelo Pará, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Tocantins, Rondônia, Acre, fiscalizando e prendendo pessoas que fazem desmate ilegal de madeira. Era uma operação gigantesca com centenas e mais centenas de policiais e militares também. Um grupamento foi chamado para atuar lá. Então, meu amigão, minha amigona, não confunda segurança pública com forças armadas, não confunda segurança pública com forças armadas, ok? Não confunda segurança pública com força nacional, não confunda segurança pública com força nacional e não confunda forças armadas com segurança pública. São três coisas distintas. Aqui, força é uma instituição permanente, regular e de atuação nacional. Segurança pública são instituições regulares, mas nem todas têm atuação nacional. E Força Nacional é um grupo, é uma ação, não é um órgão, não tem sede, não tem chefe permanente, não é de atuação regular, é atuação extraordinária. São três coisas diferentes. E em prova o examinador te cobra isso. Ele vai querer te confundir, falar que as forças nacionais ou a Força Nacional está integrada na estrutura das Forças Armadas. Mentira, não tá. Ou que a Força Nacional ela faz parte da segurança pública. Mentira, não faz. O que eu tenho é a formação de um grande time com pessoas de diversos segmentos, tanto da segurança pública como das Forças Armadas. Beleza? Sussa, tranquilos? Detalhe importantíssimo sobre Forças Armadas, isso aqui é essencial e você, meu amigão e minha amigona, tem que saber. O regime jurídico dos militares, agora não importa se ele é federal ou estadual, o regime jurídico dos militares é baseado num binômio. Num binômio. São duas palavrinhas que você tem que gravar quando o assunto for Forças Armadas. Hierarquia e disciplina. Exatamente. Hierarquia e disciplina. Para a milicada, não há coisa mais importante que hierarquia e disciplina. Todo o sistema, toda a organização, toda a organização deles é baseada em hierarquia. E é o seguinte, a hierarquia militar, ela é bem diferente da hierarquia do servidor público civil. Onde eu trabalho, nós temos o chefe da unidade do Ministério Público Federal onde eu trabalho, temos um secretário, que é o cara que comanda administrativamente, que faz a roda andar. Abaixo dele existem coordenadores, abaixo dos coordenadores tem os servidores, tem os chefes de seção. Abaixo dos chefes de seção tem os servidores. Onde está o cabeça? O cabeça está lá no rodapé da estrutura hierárquica do Ministério Público Federal. O cabeça está no rodapé, né? E ainda para alguns órgãos, eu tenho o cargo de nível médio e o cargo de nível superior. Ainda existe essa hierarquia aqui, né? Beleza.
Nada, absolutamente nada, impede que o cabeça, que é técnico do Ministério Público Federal, participe de qualquer reunião com o procurador-chefe. Absolutamente nada impede. Se o que o cabeça faz é de interesse da instituição e ele precisa prestar informações para determinadas pessoas, coordenadores, secretário, enfim, quem for, o cabeça é chamado e o cabeça participa de uma reunião, expõe, propõe, critica, sugestiona. Isso é típico do serviço público civil. Se eu tomar conhecimento de alguma irregularidade, eu posso ir direto no procurador-chefe e reclamar para ele, ou informá-lo de uma situação irregular, seja dentro da instituição, seja fora da instituição, não há problema nenhum para isso. Serviço público civil. Agora, no regime castrense, moço, se você se reportar ao chefe do seu chefe, aí a coisa vai ficar feia, a cobra vai fumar e ir pro seu lado. Sim, não pode fazer isso. No regime castrense, há um rigor muito grande sobre hierarquia. Se você é sargento, você não fala com o general. Antes você vai falar com o seu superior de sargento. Se você é tenente, você não fala com o general, você fala com o seu superior. Se você é capitão, você não fala com o general, você fala com o seu superior. Se você é major, você não fala com o general, você fala com o seu superior. E por aí vai. Não dá para um soldadinho de chumbo chegar e entrar na sala do coronel lá e começar a falar. Não, não existe isso. Quando a gente fala em hierarquia, há uma subordinação absoluta. A patente conta demais. O cara pode não ter razão nenhuma no que ele fala, mas você vai acabar obedecendo, tá? Não confunda ausência de lógica ou de razão com ilegalidade. Ninguém neste país pode cumprir ordens ilegais, nem os militares, tá? Nem os militares. E disciplina. O regime disciplinar deles é muito firme e é completamente diferente do nosso, né? Pois vejam só, o cabeça é um cara que não gosta de fazer a barba. O cabeça só faz a barba para vir dar aula aqui no LAC. Tô brincando, o cabeça faz barba com mais frequência, mas o cabeça não gosta de fazer a barba, tá? Machuca tudo. No exército eu tava morto, eu ia viver quebrado, tudo arrebentado aqui, porque lá tem que estar barbeado todos os dias. O cabeça não faz barba todos os dias porque corta tudo aqui, inflama, vira um negócio. Tem conversa. É disciplina militar, não é sequer questão de higiene. Tem que estar barbeado. Não tem conversa. O cabeça corre ao redor de um grande batalhão militar que tem aqui em Cuiabá. Sempre que o cabeça está correndo, tem um grupo de milicos correndo também. Qual é a disciplina deles? Todos juntos, não pode haver distanciamento, não pode haver distanciamento. E quando há o distanciamento, um batedor fica para trás puxando todo mundo, eles não podem se dispersar. Por quê? Porque a disciplina deles exige que exigem que eles corram em grupos, Isso é extremamente importante no regime militar, é diferente do regime civil. Por isso que certas regras aplicadas para servidores públicos civis não existem lá. Por exemplo, manifestação livre, conforme é garantido no artigo 5º da Constituição. Você não vai se manifestar dentro da estrutura militar como se manifesta lá na sua casa. De forma alguma. Você vai ser punido se você fizer isso. Por quê? Hierarquia e disciplina. Esses são os pilares das Forças Armadas Brasileiras. É isso que mantém essas três instituições na linha, com firmeza de propósito, com rigor na condução do seu pessoal, na aplicação de recursos e tudo mais. Então, não esqueçam desses dois binômios, hierarquia e disciplina, beleza? Sussa! Organização geral, como é que funciona? Como é que eu sei se o comandante vai ser o major ou vai ser o coronel, já que é tudo hierarquizado? Como é que eu sei se os veículos vão ser comprados por licitação ou sem licitação? Como é que eu sei qual é o tamanho de uma unidade militar do exército para uma cidade do tamanho de Cuiabá? Como é que eu posso dimensionar toda essa organização? Quantos servidores militares eu vou ter na parte administrativa e quantos eu vou ter na parte de treinamento militar? Equipamento bélico, como eu compro, onde eu compro, que tipo compra? Esta lei complementar. Há uma lei complementar no Brasil regulamentando toda a estrutura militar. A Constituição diz apenas quais são os dois princípios básicos, hierarquia e disciplina. E essa lei complementar ela vem desdobrando. Tudo é feito com base na hierarquia e com base na disciplina.
A organização geral, portanto, das Forças Armadas fica a cargo dessa lei complementar. E quem que manda mais nas Forças Armadas? Tem um chefe, na verdade hoje é uma chefa, uma chefa, a presidenta, a senhora presidenta da República, é assim que ela gosta de ser chamada, né? Presidenta. Por que a graça, cabeça? Porque presidente é comum de dois gêneros, você pode usar presidente tanto para mulheres como para homens, mas veja só como é a influência da senhora presidenta neste país. Até essa mulher ser presidente do país, presidente era comum de dois gêneros, inclusive pela Academia Brasileira de Letras isso era reconhecido. Depois que essa mulher assumiu o poder, a Academia Brasileira de Letras fez uma revisão do seu posicionamento e hoje no VOLPE, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, vocabulário oficial da língua portuguesa, você encontra lá no VOLPE a palavra presidenta, para designar a mulher que é presidente. Brincadeira, né? Brincadeira em cabeça. Essas mulheres estão tomando conta. Estão mesmo, meu amigão. As mulheradas estão tomando conta, principalmente de concurso público. Então trata de estudar firme e forte. Beleza? A autoridade suprema é da presidência da República. O presidente da República, a presidência da República, a senhora presidenta, ela que manda em todos os milicos do país. Bacana, né? É uma questão de direito administrativo. Mas olha só que bacana. A gente tem uma autoridade chamada Presidência da República, que é a autoridade máxima no serviço público brasileiro. Por que no serviço público brasileiro? Porque servidores públicos civis federais são subordinados a ela. Servidores públicos militares federais são também subordinados a ela. Bacana, né? Então essa senhora chamada Presidenta da República, ela manda e manda muito, né? Por isso que ela é a mamãe dos brasileiros, né? Nossa, essa mamãe tá dando cada presente pra gente, né? Então olha só, a autoridade máxima dentro do Serviço Público Federal brasileiro, Presidência da República. A autoridade máxima dentro da estrutura militar brasileira, Presidência da República. Se alguém tiver que declarar guerra, por exemplo, é a Presidência da República. Se for declarar paz, é a Presidência da República. Não são os militares. Os militares não possuem autonomia administrativa, ou melhor, eles não possuem autonomia funcional, né? Eles não podem fazer o que eles querem. Eles têm que fazer o que a Presidência da República autoriza que eles façam. Isso é assim no mundo inteiro, não é só no Brasil não, tá? Isso é assim no mundo inteiro. Que o comando, que o chefe de Estado e o chefe de governo não são militares. Interessante, né? O Brasil passou por uma era militar gigantesca. A independência brasileira foi conseguida pelos militares, a República Brasileira foi conseguida pelos militares. Independência pelos militares, sim, Dom Pedro era militar. Dom Pedro era militar. Tudo bem que era só um título, mas ele era militar, né? Na verdade, ele se tornou o rei do país, mas tinha patente militar. Presidência da República, mesma coisa. Quando é que apareceu o presidencialismo no Brasil? Militares. Os militares sempre estiveram fortemente presentes na história brasileira. Então, essa instituição, que é permanente das Forças Armadas e regular, ela tem um papel extremamente importante na história do Brasil. E é por isso que veio parar dentro da Constituição. E hoje essa instituição, que é eminentemente militar e governou este país por muitos e muitos e muitos e muitos anos, é subordinada a uma presidência da República civil e mulher. Bacana demais, né? Só no Estado democrático que isso é possível. Sim, vejam só, quem é que vai obrigatoriamente para o Exército aos 18 anos? Nós outros? Sim. Quem é que comanda esse país? Uma mulher. É uma mulher. A estrutura militar brasileira sempre foi a autoridade máxima nesse país. Nós tivemos um determinado momento do Brasil, um momento negro do Brasil, em que os militares mandavam mais do que qualquer outro poder. Sim. Constituição da República de 1937, a polaca.
extremamente... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.